Boa tarde, telespectador, 12 horas e 2 minutos. Tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Uma delas é a saúde. Está na hora de parar para pensar. Não os governantes, nós, povo, usuários da saúde. A matéria do jornal 0 Hora de quinta-feira, página 30. 2 páginas, aliás. Está aqui, ó. As 2 horas da discórdia. Está mostrado aqui pela 0 Hora, tiveram eles em todos os postos de saúde e hospitais de Porto Alegre, para conversar com as pessoas, os usuários lá, como é que está o atendimento, quanto tempo eles têm que ficar esperando para serem atendidos quando procuram o serviço de saúde, seja ele do SUS ou privado. Leiam, vocês vão ver que a coisa é complicada. Aí vem o Pioneiro de quarta-feira, capa do Pioneiro. 444 mil reais de exames esquecidos, entre aspas. As pessoas vão para o médico, eles requisitam os exames do SUS, elas vão lá, fazem os exames e depois não voltam para buscar. Pior, a matéria do jornal Pioneiro ainda fala mais sobre isto, de que pessoas marcam consultas, elas são marcadas, agendadas, e elas depois não comparecem. Quer dizer, por favor, se nós, usuários, não sabemos ser usuários do SUS, então vamos para o diabo que nos carregue de uma vez. O que é isso? O problema da saúde no Brasil é sério, muito sério. Mas qual é a responsabilidade do povo nisso tudo? Quanto tem de responsabilidade nossa, seja com o plano de saúde, seja com o SUS, que é o maior plano de saúde do mundo? Está na hora de nós repensarmos o nosso sistema de usar a saúde no Brasil. Em primeiro lugar, é muita gente, não tem médico suficiente, não tem lugar suficiente e não vai ter nunca. Nunca vai ser o suficiente. É a mesma coisa que o supermercado. O cara que vai para o supermercado e não quer pegar fila, não vai em supermercado. Simples. Não existe isso. É muita gente no mundo usando o mesmo serviço. Aliás, quantas pessoas, em média, são atendidas pelo SUS no Brasil diariamente? 5 milhões? 10 milhões? Só que aí, os meios de comunicação, aqueles, pinçam casos específicos sem casos e fazem deles a norma, a regra. Os outros 9.990.990, esses não são comentados, que são bem atendidos, etc. Só falam do que é de ruim. Aliás, cadáver na capa vende jornal, notícia ruim vende jornal. Pessoas que fazem o bem, etc. Não, isso não dá manchete. Nada mais do que obrigação, né? Vamos repensar o Brasil, está na hora. Nós, povo, temos que repensar o Brasil. Temos que nos repensar. O povo tem que ser trocado no Brasil. Os governantes mudam as moscas e a M continua a mesma, porque o povo é isso aí que nós temos no Brasil. Eu leio na internet um negócio interessante, colocado lá por um jornalista do centro do país. Ele diz o seguinte: esse mesmo judiciário que autoriza despejos, retomada de posse, aquela coisa toda, colocam 70, 100, 200 famílias no olho da rua, são os mesmos que aceitam 4.337 de auxílio moradia. Ponto de interrogação. A ser pensado. Nós temos que repensar o Brasil definitivamente a partir de agora, mas repensar mesmo. O que vai acontecer? Uma reação em cadeia. Deputados federais, vereadores estaduais, Congresso Nacional, todo mundo vai querer auxílio. Eu quero auxílio moradia também. Por que não? O que eu tenho de diferente? A Constituição diz que nós somos todos iguais perante a lei? É o que esse jornalista comentou lá. Nós todos temos que ter auxílio moradia. Não precisa ser de 4.300 e tantos, não. Uns 500 aí já ajuda, viu? Pode crer. 61 bilionários no Brasil. Eles detêm 8% do PIB. Como é que é? 61 pessoas no Brasil, eu estou no Brasil só, detêm 8% do PIB brasileiro. A fortuna delas. Mas elas aproveitaram as oportunidades. Como o filho da Kate de Middleton também aproveitou a oportunidade, nasceu em berço esplêndido e virou príncipe. Agora é o herdeiro, o quarto
na escala lá da família real. Hã? Sabe quanto paga o Bolsa Família? Em média, o máximo, R$112 por mês. E tem os imbecis que ficam colocando na internet. E olha, o índice de imbecilidade ele chega até num limite tolerável. Depois a pessoa tem que ser chamada atenção. A idiotice também tem limites. Conta uma história do porteiro de Recife que ganhava R$1.800 por mês, mas aí ele foi embora para casa porque lá uma família ia ganhar Bolsa Família que ia dar mais de R$2.000 por mês, sem precisar trabalhar. O pior é que tem estúpidos, ignorantes que acreditam nisso. Eu já convidei um monte de gente, vai comigo aqui, vamos visitar as 1.900 famílias de Bento que recebem o Bolsa Família. E depois vocês falam para eles dos 61 bilionários, que, claro, são tudo gente honesta, de primeira linha, tem ficha corrida maravilhosa, não tem uma mácula neles. Eles aproveitaram as oportunidades, eles nasceram na favela e viraram bilionários. Alberto Youssef, todo mundo já ouviu falar nessa figura, mais uma condenação dele. Sabe por quê? Vocês lembram daquele caso do Banestado, lá do tempo, na década de 90, onde 30 bilhões foram desviados desse país aqui? Ele fazia parte daquela quadrilha. Foi condenado lá, 4 anos e 3 meses de prisão. Quer dizer, uma condenaçãozinha, michuruca, 30 bilhões. Ele foi condenado de novo agora. Vai para a cadeia? Não. Ele não é puta, não é preto, não é petista e não é pobre. Então não vai para a cadeia. Passe bem, Youssef. Aproveite enquanto dá. 60 anos do Estádio Olímpico hoje. No dia 19 de setembro de 1954 era inaugurado o Estádio Olímpico. Jogo contra o Nacional de Montevidéu, o Grêmio venceu por 2-0. Nós, saudosistas, gremistas, que vivemos tão intensamente aquele estádio, de tantas glórias, de tantas conquistas, sabemos que ele vai ser demolido ainda esse ano, vai acabar o Estádio Olímpico. Mas hoje é um dia onde ele completa 60 anos para ser reverenciado e nós relembrarmos as nossas glórias que nos deu aquele estádio, que teve grandes times do Grêmio jogando. Não aquilo que a gente viu ontem à noite lá na arena. Aquilo ali que o Grêmio tinha em campo ontem pode ser qualquer coisa, menos um time de futebol. O futebol ontem, os deuses do futebol certamente ficaram estarrecidos pelo que viram. 2 times murrinha, um horror. Aliás, eu até acho que o PROCON devia entrar em ação. Aí, quando a gente paga para ver esse tipo de coisa, a gente tinha que receber o dinheiro de volta. Inclusive com indenização por ter perdido 2, 3 horas lá. E vale a mesma coisa para o jogo do Internacional com o Sport do Recife. Vale a mesma coisa com o jogo do Corinthians e com a Chapecoense. Tá um horror, uma calamidade o futebol brasileiro de hoje. Inacreditável. E o pior é que não é poucos que ganham 400, 500 mil reais por mês para jogar aquela bolinha que estão jogando. Meu Deus do céu. Fim de semana tem mais, né? O Internacional joga com o Atlético Paranaense lá no Paraná e o Grêmio com a Chapecoense, que empatou com o Corinthians lá na arena do Corinthians, vai jogar na arena do Grêmio. Dá para acreditar que o Grêmio possa ganhar dele jogando absolutamente sem ataque há 20 meses já? Meu amigo, a vida de gremista está dura ultimamente, pode crer. Não é mole. Eu vou voltar daqui a pouco com Luciano Vian, enólogo da Dom Giovanni, vinícola Dom Giovanni, presidente da ABE, para falarmos sobre a avaliação nacional de vinhos que acontece esse mês, aqui é a 22ª edição. Até depois dos comerciais.